Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20 € de desconto. Assine hoje em observador.pt. Esta música é só para enganar, dá para dar um ar que é muito descontraído, mas isto depois é terrível, não queira saber. Hoje temos connosco o vice-presidente da bancada parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias. Não me diga Bom isso. dia. Porque foi a primeira a falhar uma pergunta. Eu não sou vice-presidente, eu sou presidente da Comissão de Trabalho. Peço desculpa. Está feita a correção, muito obrigada. Menos 5 pontos para mim. Já sabe como é que funciona, Eurico Brilhante Dias? 5 perguntas, cada resposta certa vale 5 pontos. Se tiver ajuda só recebe 2 e as respostas erradas valem 0 pontos. Vamos a isso. É justo. Ontem o Pedro Henriques fez 19 pontos. Sabemos que é do Sporting e por sim. isso esta é de caras. Eu não sou do Sporting, eu sou o Sporting. É doente pelo Sporting. Esta é só para aquecer. Quem é o atleta olímpico mais medalhado do Sporting? O atleta olímpico mais medalhado do Sporting? Entre o Carlos Lopes e o Obiquelo, acho eu. É provavelmente o Carlos Lopes, mas não tenho a certeza. É bom que tenha. Grande Carlos Prata, Lopes. Eu lembro-me sim. daquela madrugada em 1984. Los Angeles Mas conquistou é o ouro. curioso, para os meus amigos sportinguistas, isso é uma noite gloriosa, porque não só o Carlos Lopes ganhou maratona, como o Sporting ganhou a taça de honra da Associação de Futebol de Lisboa, ganhando ao Benfica. Foi na no Estádio mesma Alvalade. noite. Mas ninguém se lembra dessa parte, não é? Não, eu Isso é lembro-me bom que eu para o estava Benfica. lá. verdadeiro sportinguista. Não, e note-se que o Eurico Brilhante Dias vem de gravata verde. Sim, É eu preciso diria que foi dizer. quase de propósito. Não... O Carlos Lopes ganhou o ouro em Los Angeles e a prata em Montreal, isto em 76. Costuma dizer-se que a palavra é de prata e o silêncio de ouro. Quem é que tem falado de mais e de menos nesta questão do Orçamento do Estado? De menos não consigo encontrar ninguém, Porquê é que será? mas de mais muita gente. Eu ontem fiz um comentário com um amigo que há pessoas muito inteligentes que à frente do precipício dão mesmo o passo em frente. E eu começo a achar que há pouco mais de 15 dias da entrega da proposta de lei do Orçamento de Estado 2025 na Assembleia da República, alguns atores políticos estão mesmo a tentar dar o passo em frente quando estão à beira do precipício. Quem é que está a fazer Por isso? Em particular, o Sr. Primeiro-Ministro. Há que dizê-lo. Aquele comunicado no domingo à noite é absolutamente disparatado desde o ponto de vista político, desde o ponto de vista de quem quer construir uma solução e de quem diz, de alguma forma, que o Partido Socialista é o seu parceiro preferencial. Aquele comunicado é, em muitos aspectos, praticamente insultuoso e, desde o ponto de vista factual, muito perigoso, porque se sabia, e se sabe hoje, que havia uma proposta para uma reunião de dia 27 de setembro, na sexta-feira, que seria imediatamente acolhida a proposta do PS minutos depois de sair o comunicado, e portanto aquilo é um ato de hostilidade, mas é desses pequenos atos de hostilidade que às vezes processos que devem ser construídos com inteligência, com ponderação, com maturidade, depois acabam por ser processos que são minados à partida. Mas acha que o Primeiro-Ministro quer provocar uma ruptura nestas negociações? Eu acho que o Sr. Primeiro-Ministro está bastante incomodado com o resultado eleitoral que teve. E o resultado eleitoral que teve não lhe permite governar como gostaria de governar. Foi a vontade dos eleitores. O Partido Socialista também não teve o resultado que gostava, é meio evidente. E, portanto, tenta comportar-se como um Primeiro-Ministro que tem capacidade de executar todo o seu programa ou o seu programa, quando manifestamente na Assembleia da República não o consegue fazer. E, portanto, vive nessa angústia. E acha, mas isto é uma convicção, é uma opinião, não é naturalmente ciência exata, e acha que provavelmente a única forma de o resolver é voltando a eleições. O que seria particularmente mau para o país, na minha opinião, porque eu acho que o país vive satisfeito e contente por ter superávit orçamental, por ter superávit na balança de bens e serviços, por ter valores máximos de emprego no país, por estar a exportar para mais países, e não percebe que todos esses processos, todos esses resultados levaram muitos anos e muitos sacrifícios a conseguir, e que desperdiçar algum capital acumulado, até de confiança nos mercados internacionais,
é muito fácil e rápido. Mas acha que os portugueses percebem esta troca de declarações e de acusações quando estamos a 2 dias de um encontro que supostamente vai abrir portas às negociações e se calhar um entendimento? Não acho. Acho que os portugueses, a esmagadora maioria dos portugueses, aqueles que todos os dias saem de casa para trabalhar, levam os filhos à escola e, portanto, não vivem como nós estes processos de forma mais, vamos dizer, apaixonada. Querem que a sua vida melhore e, para melhorar, sabem que o instrumento orçamental para o ano 2025 é particularmente importante. Portanto, eu não vejo, não acho que os portugueses queiram voltar a ter eleições, não acho mesmo que o país deva prescindir de dar uma nota de confiança ao conjunto da comunidade em momentos de fortíssima instabilidade. A Alemanha, tivemos eleições federais, em alguns Estados federais há muito pouco tempo, com resultados absolutamente preocupantes, apesar dos resultados deste fim de semana, com a vitória do SPD num dos Estados federais, aparentemente minimizar a questão. A situação francesa é absolutamente explosiva. Os resultados eleitorais e agora a posse do primeiro-ministro Barnier tornam a situação política brutalmente Mas se calhar esses países olham para Portugal e também vem uma situação política instável. Vem mais instabilidade do que tínhamos. Isso é um facto. E, portanto, o que eu estou a dizer é que o contexto internacional, com eleições nos Estados Unidos da América em novembro, com resultado imprevisível, eu diria que a ponderação, o interesse comum devia levar a que, em particular, o Sr. Primeiro-Ministro perceba que ou o Partido Socialista, que tem tantos deputados como o PSD, se é mesmo o parceiro preferencial, terá que negociar com o Dr. Pedro Nuno Santos um orçamento que não corresponde, porque não foi essa a vontade dos portugueses, exatamente ao programa eleitoral da AD. E isso é incontornável. É assim que se parte então para a reunião de sexta-feira. Pois bem. Sim, 5 pontos, Eurico Brilhantias. Esta é tão fácil, conte já com os 10. Quem disse, esta semana, qualquer solução que não seja passar o orçamento é má? Andei desatento. Então vamos à ajuda? Sim, força. André Ventura, Luís Montenegro, Marcelo Rebelo de Sousa. Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, mas a frase em concreto não me lembrava. Mas sim. O Sr. Presidente da República tem contribuído fortemente para a instabilidade. Tem sido também um dos atores políticos que, infelizmente, não tem tido nos últimos meses a ponderação necessária de perceber que este momento teria que ser preparado com mais antecedência. Está também à beira do precipício. Não está aqui a tentar ajudar a um entendimento entre os dois principais partidos? Não se ajuda ao entendimento tentando encurralar o principal partido da oposição. E, portanto, a nota hoje que tem que ser dada aos líderes políticos, na minha opinião, é que devem interpretar de forma adequada os resultados eleitorais. E isso passa, primeiro, por nenhum dos dois partidos, e eu sou eleito deputado pelo Partido Socialista, nenhum dos dois partidos ganhou as eleições com condições de impor o seu programa, ou de fazer do seu programa a realidade de execução política todos os dias, em todas as medidas, e passa por perceberem que um certo património conjunto conseguido pelo país é frágil e que os portugueses, a generalidade dos portugueses, irá compreender bem se chegarem a um bom entendimento. Um entendimento que seja humilhante para o Partido Socialista não é um bom entendimento. E em circunstâncias dessas o PS não aprova o orçamento ou não viabiliza o orçamento? É muito difícil o Partido Socialista viabilizar um orçamento que seja o programa da AD. Repare, também ainda não sabemos bem. Sabemos o que é que o PS não quer, declaradamente. O IRS jovem como está feito, a proposta de redução do IRC como está feita também. Não sabemos o que é que o PS quer. O Partido Socialista teve que dizer que não queria, porque hoje tem 2 autorizações legislativas no Parlamento para essas 2 medidas, com reflexo orçamental. E nisso eu penso que ter colocado de alguma forma o pé na porta dizendo essas 2 medidas não, é porque evidentemente essas 2 medidas arriscavam-se, ou arriscávamos a que as medidas estivessem no orçamento não estando na proposta de lei. Como não estará a redução das portagens, ou a redução do IVA da eletricidade, ou a redução do IRS que entretanto foi feita. E portanto,
essas duas medidas são, desde o ponto de vista dos valores fundamentais do Partido Socialista, a expressão linhas vermelhas começa a estar muito gasta, ainda por cima sou do Sporting e não é propriamente uma coisa que me alegra. Mas são linhas vermelhas. Mas são linhas vermelhas. E, portanto, o processo construtivo tem que passar pela valorização programática daquilo que é confluente. Os portugueses deram 78 deputados ao Partido Social Democrata e 78 ao PS. E a partir daí há um conjunto de valores que são comuns. Vamos aos valores comuns. Qualquer um dos dois partidos quer que Portugal continue a ser membro da zona euro. Qualquer um dos dois partidos percebe o esforço que temos que fazer no quadro da NATO neste momento. Estamos a falar de mínimos. Mínimos não. Olha que as novas regras da zona euro e as novas regras de pertença à zona euro vinculam os dois partidos, devem ser trabalhadas com particular cuidado. Mas no passado o PS conseguiu entender-se com partidos que não partilhavam essa visão. Foi um dos maiores riscos que o Partido Socialista correu quando formou a geringonça. É que construísse uma maioria que não respeitava algo que fosse central nos valores do próprio Partido Socialista e nas opções de projeto político que o partido tem para o país. Felizmente o Dr. António Costa conseguiu que isso ao longo de muitos anos, enquanto a geringonça foi a solução política maioritária, conseguiu que o país progredisse, não colocando em causa esse valor fundamental. Com António Costa neste momento na liderança, seria mais fácil um acordo entre os dois principais partidos? Essa resposta seria altamente especulativa. Não sei. Eu acho que o Dr. Pedro Nuno Santos já mostrou em várias ocasiões que está em condições de fazer um acordo. Muita gente não valoriza uma frase dita, penso que algures em Viseu, pelo secretário-geral do Partido Socialista. Ele disse que estaria disposto a viabilizar, não a votar favoravelmente, mas a viabilizar um orçamento que não pusesse em causa os valores fundamentais do Partido Socialista. A expressão não é bem esta, mas repare, quando o secretário-geral do Partido Socialista diz eu estou disponível para viabilizar o orçamento, desde que ele não coloque em causa os valores fundamentais do PS, já estamos em mínimos. Já não estamos a dizer que a solução orçamental seria uma solução orçamental que o Partido Socialista subscreveria. Portanto, eu acho que temos caminho. Mas bom, a lógica do governo, aquela lógica de filme norte-americano, do polícia bom, polícia mau, o Soares faz de polícia mau, o Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares faz de polícia bom. Nós já vimos todos esses filmes várias vezes, em versões diferentes. Vai ter um final feliz este filme ou não? Neste momento não sabemos. Espero que à beira do precipício apareça o super-homem, uma coisa do género que nos salva de cair. Mas, repare, se não houver orçamento, é preciso que os portugueses hoje compreendam. Se não houver orçamento, há eleições, não é? Eu não sei, o Sr. Presidente da República colocou-se nesse beco sem saída e esse beco sem saída foi desenhado por ele ao longo do exercício do mandato presidencial. E isso, estamos lá. Bem, vamos dar uma voltinha, vamos sair aqui da rotunda interminável do orçamento. Tem 7 pontos. Vamos aqui a uma pergunta que é sobre literatura, mas não só. Em que cidade decorre a ação do romance O Crime do Padre Amaro, de Eça de Queiroz? O Crime do Padre Amaro, não me lembro. Quer uma ajuda? Quero. Aveiro, Évora ou Leiria? Leiria, acho eu. Sabia, eu por acaso sabia, mas... Foi eleito pelo Círculo Eleitoral de Leiria. Tinha alguma ligação à cidade? Não tinha. Tinha uma ligação forte ao tecido local, empresarial local, em particular porque durante muitos anos, quer como administrador da ICEP, quer como secretário de Estado da Internacionalização, num terreno que é fortemente exportador, eu tive uma presença muito assídua no território. Repare, tudo aquilo que é o setor automóvel, lato sensu, é o principal setor de exportação de bens do país. E o lato sensu temos peças, partes e componentes, desde os moldes às peças de plástico que são produzidas através de moldes. Tem um setor vidreiro particularmente importante com investimentos diretos estrangeiro. Tem um setor da pedra natural, do calcário, que é absolutamente extraordinário e que pouco valorizamos em Portugal e que é das exportações com maior valor acrescentado nacional, já agora, porque a matéria-prima é local. E essa, já agora, tem uma indústria muito interessante
agroalimentar e a montante agrícola, quer com a pera rocha, quer com a maçã de Alcobaça. Aproveito para fazer publicidade a 2 produtos do território que são exportados para dezenas de países, e essa forte vinculação ao território fez com que fosse na altura uma opção considerarem que essa proximidade fazia sentido, e é com gosto que vejo que a minha participação nas eleições foi acolhida muito favoravelmente até. Falou aí de uma série de qualidades, de uma região, território. De um território afastado dos grandes centros, dos maiores centros urbanos. Nestas alturas, sobretudo agora na altura dos incêndios, parece que Portugal redescobre um outro Portugal fora dos grandes centros urbanos. Porquê é que não conseguimos, historicamente, politicamente, reduzir o fosso entre os grandes centros urbanos e o resto do país, sobretudo o interior? Essa é uma velha questão. Os territórios são atrativos para as empresas e para as pessoas se elas conseguirem construir ali os seus projetos de vida. E isso tem sido uma questão que eu sublinho muitas vezes. A região de Leiria, o distrito de Leiria, ele próprio é muito heterogéneo. A cidade de Leiria é uma cidade pujante, mesmo desde o ponto de vista da oferta cultural, tem soluções. Leiria está a 120 km, 125 km de Lisboa, não está propriamente muito longe. Não é Bragança, claro. Quer dizer, o Bom Barral, que faz parte do distrito, está a 45 minutos, 50 minutos de Lisboa por autoestrada, sem trânsito, entenda-se. E por isso, ele próprio, entre o Pinhal Interior, de Pedrógão Grande, de Alveiazer, de Ancião, à realidade das Caldas da Rainha ou da Marinha Grande, a diferença é muita. O problema que nós temos na maioria desses territórios é que esses territórios, alguns no século passado migraram de soluções de agricultura de subsistência para a ausência de agricultura. A ocupação florestal, que é muito importante neste território, é uma ocupação florestal fortemente fragmentada. Nós aprovámos na legislatura passada o Banco de Terras Público. O Banco de Terras Público era um projeto que vinha dos tempos do engenheiro António Guterres, de um ministro da Agricultura, Luís Capolas Santos, mas na vigência do governo do engenheiro António Guterres. Demora tudo muito em Portugal. E, portanto, nós não... o ordenamento do florestal implica mexer na propriedade. E mexer na propriedade é, desde o ponto de vista constitucional, muito difícil. Porque é um direito e percebe-se que é um direito. E, portanto, nós temos depois uma erosão progressiva da densidade populacional que faz com que grandes empresas olhem para territórios com baixa densidade populacional como impossíveis de ter uma manufatura, por exemplo, que tenha alguma intensidade de mão de obra. Aliás, nas minhas atividades de captação de investimento direto estrangeiro, eu percebo que critérios é que me punham em cima da mesa. E, portanto, desbloquear isso passa por construir projetos de vida possíveis naqueles territórios. Nem tudo é mau, porque, por exemplo, nós, com a digitalização e com o trabalho remoto, encontramos novas soluções. Nós temos muitos imigrantes qualificados que estão a escolher o interior do país para viver, trabalhando de forma remota. Mas há um caminho ainda muito a fazer. É um processo lento. Eurico Brilhantes, vamos ter que acelerar. Mais uma pergunta. Qual foi o mais novo Presidente da República eleito em democracia? Aquele que tinha menos idade quando foi eleito? O General Ramalhianes. Fortíssimo. 41 anos na tomada de posse. Mário Centeno vai ter 59 anos em 2026. É uma boa idade para ser candidato a Belém? Idade é. 59 anos eu acho uma excelente idade para ser candidato. E começa a ser a gente da minha geração praticamente a chegar a ser candidato a Presidente da República. A idade é, e o perfil também. Não, o Mário Centeno, eu tenho que dizer que tenho uma enorme admiração pelo professor Mário Centeno. Ele foi talvez a maior revelação da década como político em Portugal. Outros já estavam na atividade política há muito, mas assim um político que tenha chegado. Lembro-me que das primeiras intervenções que fez como Ministro das Finanças na Assembleia da República em 2015 havia um tom jocoso e assim, maldicente com certeza, faz parte, mas jocoso. Quem é este extraterrestre que diz estas coisas? E a verdade é que passado aproximadamente um ano e meio era presidente do Eurogrupo. Portanto... Mas foi uma surpresa também dentro do PS, ou não?
Não, eu não o conhecia pessoalmente, portanto não posso dizer que para mim não tenho, mas dos contactos prévios que tinha tido, sim, era uma pessoa que demonstrava elevadas competências técnicas, que estava muito bem acompanhado já na altura pelo menos por duas pessoas. Eu estou seguramente a ser injusto, que era o professor João Leão e o Dr. Ricardo Mourinho Félix, que acompanhavam a formulação das propostas. Aliás, o Dr. Ricardo Mourinho Félix tinha um papel particularmente importante, porque fazia a ligação entre aqueles que pensavam contas públicas e aqueles que tinham proposta política desde o ponto de vista setorial. Foi um bom momento. E vai ser um bom candidato do PS ou não? Seria um bom candidato do PS? Nós vamos ter um bom candidato, temos que ter um bom candidato. O Partido Socialista, respondo assim simplesmente porque o Partido Socialista pode ter outros bons candidatos. E o professor Mário Centeno é seguramente um deles. Mas penso que é mais importante hoje, praticamente no fim de 2024, entrando em 2025, sabendo que os candidatos terão que revelar-se durante o ano 2025, que o Partido Socialista, ou a área do socialismo democrático, da social-democracia, tenha um único candidato forte e apoiado pelo PS. Estes são os pontos fundamentais. Já o tinha dito no passado, e volto a dizer, a área política de que faço parte tem prescindido de apoiar um candidato forte, ganhador, e que representa a esquerda de forma adequada. Mas há alguém com esse perfil óbvio na área política do Partido Socialista? Eu disse que o professor Mário Centeno era um bom candidato. Outros? Eu diria que o engenheiro António Guterres é sempre um bom candidato. O doutor António Costa, se assim entendesse, teria sido um bom candidato. O professor Augusto Santos Silva é um bom candidato. E se calhar podia incluir mais alguns. O doutor António Vitorino é um homem com uma longa trajetória política. Têm todos perfis diferentes, percursos governativos, parlamentares e com experiência internacional também diferente, e por isso eu penso que nós temos boas condições. Noutra dimensão, o Dr. Francisco Assis, o Dr. António José Seguro, são personalidades do centro-esquerda. Nenhuma mulher da área do PS? Infelizmente, eu próprio me penalizo por não conseguir elencar neste conjunto mulheres, mas eu tenho a certeza que no futuro teremos mulheres, porque o Partido Socialista hoje tem um conjunto de mulheres protagonistas, como a doutora Ana Catarina Mendes, a professora Alexandra Leitão, a doutora Marina Gonçalves. A próxima leva. É uma questão de circunstância política, mas o partido hoje, felizmente, tem um conjunto de protagonistas femininos de grande capacidade. Estamos mesmo em cima da hora. Vamos ainda à quinta pergunta e a outras eleições. Recuemos a 1989, Jorge Sampaio, eleito Presidente da Câmara de Lisboa, numa coligação entre o PS e o PCP. Quem é que era o candidato da coligação PSD, CDS, PPE? Era o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Alguma vez alguém se esqueceria do mergulho no Tejo ou do taxista? Jamais. Jamais. Foi uma campanha épica. Porquê que desta vez a esquerda não se conseguiu entender para a Câmara de Lisboa? Ainda falta tempo. Mas não se conseguiu entender? Já há um candidato do PCP. Ainda falta tempo. Isso quer dizer o quê? Que ainda pode haver o PS vai apoiar João Ferreira? Significa que o Partido Socialista ainda não tem candidato, significa que o PCP tem espaço político suficiente para vir a apoiar uma candidatura de esquerda e, portanto, não devemos nunca subestimar a inteligência do Comitê Central do PCP, que em vários momentos da história tem mostrado que, apresentando candidatos, também sabe o momento em que, mesmo tapando a cara, isso é das eleições de 86, sim, de 86 pode para colocar a cruz. E penso que o que é mais importante para mim, que sou lisboeta e que vivo em Lisboa, é a avaliação que se vai construindo na cidade, porque passados mais de 1000 dias da governação do engenheiro Carlos Moedas, não há nenhum lisboeta que ache que Lisboa está melhor em nenhuma dimensão. E por isso eu escrevi no Expresso, na concorrência, ainda há uns meses, e desde então tenho-me abstido de voltar a escrever, que pior era difícil, era o título do meu artigo. Depois outros atores políticos têm vindo a escrever, em particular até o próprio Miguel Sousa Tavares, também escreveu no Expresso uma crítica abundante, porque não há semana
que nós não tenhamos um novo problema. O PS vai ter que vencer as eleições em Lisboa. Eu penso que o Partido Socialista, coletivamente, porque as eleições autárquicas têm particularidades que fazem do Presidente da Câmara o primeiro mais votado, o primeiro da lista mais votada, terá que construir uma solução ganhadora em Lisboa. O engenheiro Carlos Moedas, que é uma personalidade por quem até tenho apreço e estima pessoal, que será seguramente competente a fazer muitas outras coisas, mas uma delas não é ser Presidente da Câmara de Lisboa. Isso, objetivamente, não é isso. Os lisboetas já perceberam. E no PS, quem é que tem essa competência? Não, eu devo dizer que temos várias personalidades que têm essa competência. E, mais uma vez, quando a escolha estiver feita, esse candidato será forte. Mas há vários nomes que têm vindo a ser aduzidos que têm essa competência e que podem vir a ser excelentes presidentes de Câmara. Mas, mais uma vez, como é preciso um entendimento à esquerda, nada melhor do que esperar por esse momento para anunciar um candidato. Eurico Bernardes, 19 pontos. Vamos ver se amanhã o Hugo Soares consegue fazer melhor. Eu tenho muita pena, o clima para Amar eu sabia, podia ter ficado com mais votos. Obrigada por ter aceitado a conversa. Muito obrigado. Obrigado.